meus irmãos, o orador de hoje, a nossa versão Boa tarde. Primeiramente, a gente tem que agradecer, né? Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Agradecer a casa também por nos permitir que possamos dividir o que nós estudamos. Agradecer a vocês por também nos permitir que possamos dividir com vocês o que estudamos. É sempre muito bom podermos estar aqui. Bom, confiança em Deus. Esse assunto, ele dá pano para manga, né? Tem muita coisa a ser dita. Então, eu escolhi um foco para a gente falar mais do trabalho que nós devemos fazer com nós mesmos, né? Porque, na verdade, tudo que a gente pretende, o que a gente estuda, tem que começar, a sementinha tem que ser plantada dentro da gente primeiro, para depois a gente conseguir espalhar pelo mundo. Então, a mudança, ela é sempre, primeiro, a interna, e depois a gente, então, vai espalhando isso por aí. Para aprofundar, para embasar o nosso estudo, essa nossa conversa de hoje, nós vamos buscar inspiração em o Livro dos Espíritos, Vinha de Luz, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso e Fonte Viva, todos psicografados por Chico Xavier e por espíritos diversos. O livro Porta Estreita, que é, na verdade, uma explicação, vamos dizer assim, sobre as questões do Livro dos Espíritos. E ele foi feito, foi produzido, foi estudado, foi desenvolvido no Centro Espírita Queiroga. E alguns sites, como o site Momento Espírita, né? A gente tem a internet e a gente tem que saber usar, fazer uso dela, é muito legal, tem muita coisa bacana, e tem muitos sites espíritas muito legais que a gente pode visitar, pode pesquisar e se instruir. E esse Momento Espírita é um desses sites que é muito bacana. E eu vou começar com uma mensagem que foi divulgada através do site Momento Espírita. Eles têm um livro chamado Momento Espírita e essa mensagem está lá. Deus não desiste. Você já se deu conta de que Deus nunca desiste? Se ainda não havia percebido, observe o mundo ao seu redor. Se você amanhece triste, Deus lhe oferece o canto dos pássaros antes mesmo do amanhecer, pois seu canto sonoro se faz ouvir quando a noite ainda não se despediu por completo. Se você se sente só no mundo, Deus lhe acena com inúmeras possibilidades de conhecer pessoas e fazer novas amizades, desfazendo essa sensação de abandono. Deus nunca desiste. Para aqueles que não gostam dos dias chuvosos, o Criador enfeita as folhas verdes com pequenas gotas brilhantes, como querendo mostrar que a chuva tem os seus encantos e belezas. Para quem, ao contrário, não gosta dos dias quentes, Deus oferece o espetáculo dos insetos alados, em graciosa dança, a dizer que o verão também tem a sua graça. Isso porque Deus nunca desiste. Aos seus filhos que não apreciam os dias frios do inverno, Deus mostra as noites mais limpas e cavejadas de estrelas e os dias de céu mais azul de todas as estações. Só a gente olhar para fora, né? Porque Deus nunca desiste. Se você ainda não havia percebido essa realidade, comece a olhar ao seu redor. Há muitos motivos para você acreditar que o Criador está sempre fazendo o máximo para que você perceba o seu empenho. Só no dia de hoje, quantas mostras da ação de Deus não se podem contemplar? Se para você
o dia parece inútil, as situações sem graça e os problemas sem possibilidade de solução, pare e observe melhor. Você notará uma árvore lhe oferecendo sombra, uma flor ofertando perfume, um pássaro cantando para você, uma borboleta o convidando a balhar. Isso porque Deus nunca desiste. Ainda que a morte se apresente como vencedora da vida. Mesmo que se diga o ponto final numa relação de amor que nos une a outros seres. Ainda que se proclame devastadora de sentimentos e capaz de aniquilar sonhos. Não se deixe levar por essa passante cruel. Porque do outro lado do túmulo, a morte será desmascarada. Porque Deus nunca desiste. E a vida segue ardente. O Criador tem planos de felicidade para você. E jamais desistirá enquanto você não tomar posse dessa herança que lhe foi destinada. Essa herança está depositada no íntimo de cada um de nós. E mesmo que os milênios se escoem, que nos pareça que jamais a conquistaremos, um dia a felicidade será realidade. Deus nunca desiste. Ainda que no dia de hoje você não tenha nenhuma conquista significante, que a tristeza lhe ronde as horas, que a alegria pareça distante e a esperança esteja de férias. Deus nunca desiste. Quando hoje partir e nada mais restar de suas horas, Deus lhe acenará com um novo dia e novas oportunidades surgirão para que você dê mais um passo em direção à felicidade efetiva. E se esta existência ainda não for suficiente para você atingir a felicidade suprema, mesmo assim, Deus não desistirá. Uma nova oportunidade surgirá, uma nova existência lhe será ofertada e novamente teremos a prova de que Deus não desiste. E se Deus não desiste, é porque Ele ama cada filho seu. E se assim é, por que você, que é herdeiro desse Pai amoroso e bom, irá desistir? Pense nisso e observe os acenos divinos em cada convite da vida para que você jamais deixe de caminhar em direção à luz. Sabe por que isso, meus irmãos? Porque Deus jamais desiste. Muitas vezes nós não lembramos disso. Nós esquecemos. Às vezes os dias vão se atropelando, os acontecimentos vão tomando vulto e a gente vai se envolvendo naquela roda viva que muitas vezes é a nossa vida e a gente se esquece disso, né? E ao nos deixarmos levar por essas situações complicadas do dia a dia, a gente vai abrindo espaço para a aproximação de serezinhos que estão ali necessitando de luz, ou às vezes estão em conexão com aquela energia que a gente está vibrando. Daí a importância de estarmos sempre lembrando que Deus nos ama, que Ele quer o melhor para nós, sempre, em qualquer situação, por mais difícil que ela nos pareça. Essa é a vontade de Deus, esse é o plano que Ele tem para a gente, é o plano do amor, da felicidade. E é em cima disso que a gente tem que lidar. É com isso que a gente tem que trabalhar. Por isso, não podemos deixar que as dificuldades que a gente vê no dia a dia tomem conta do nosso ânimo e nos deixem desanimados. É comum, quando a gente está passando por dificuldade, a gente ficar naquele problema, como diz, matutando, pensando, envolvido demais naquilo, e a gente acaba se esquecendo das outras coisas, a gente acaba se esquecendo que tem um Deus Pai de amor que cuida da gente e que sabe o que a gente está passando e que com certeza sabe o que é melhor para a gente. E que nós, na maioria das vezes, não sabemos. Porque Deus, sim, nos conhece profundamente. E a Ele a gente tem que entregar toda a nossa confiança, toda a nossa fé. É um exercício interno. É um exercício que a gente tem que fazer com a gente mesmo. A gente às vezes fica pensando, poxa, mas lá no centro fala tanto de reforma íntima.
Nossa, toda hora eles estão falando disso, que a gente tem que fazer, que é a reforma íntima, mas não tem outro jeito. Não tem outra maneira. O meu sucesso, a minha alegria, ela é contagiante. Se eu estou bem, as pessoas que estão ao meu redor vão ser contagiadas por isso. Vão ver como aquilo faz bem e vão começar a se interessar. E assim a gente vai criando um círculo de alegria, de positivismo. Então a gente precisa começar a mudança de dentro da gente. Ela é interior. Então tem que haver essa reforma. A gente tem que se mudar primeiro. A sementinha plantada no nosso coração, no nosso íntimo. Eu não posso querer me melhorar, querer ser feliz pelo Chico. Eu não posso. O Chico tem que querer ser feliz por ele, tem que querer se melhorar. E assim é cada um de nós. Cada um tem que fazer a sua parte. A gente ouve muito isso, né? Cada um faz a sua parte. Agora, como é que a gente então pode exercitar esse amor, essa fé, essa confiança em Deus? Algumas sugestões, algumas observações eu consegui levantar nesses estudos. Então, todas as pesquisas, os livros que eu li, todos eles apontavam para alguns caminhos. E eu selecionei 6 passos que a gente pode tentar fazer para a gente ter essa confiança, para a gente exercitar essa confiança em Deus. O primeiro deles, é claro, é o amai-vos. Impossível a gente começar a falar de qualquer mudança, de qualquer coisa, sem o amor. Amor a si mesmo e amor ao outro. Né? Amai-vos. E o amor, ele é expresso de diversas formas. Às vezes apenas um olhar, às vezes um abraço. Ele encerra tanto amor que a gente consegue, o outro consegue perceber como ele é importante para a gente. Né? O amor, principalmente, quando é seguido do respeito. A gente vê que o nosso mundo, ele anda muito carente desse amor ao próximo, desse amor-respeito. Né? Não precisa muito. A gente parar para a gente ver o trânsito, por exemplo. Todo mundo anda no trânsito, ou numa condução, ou no seu próprio veículo, ou mesmo a pé, e a gente vê como falta amor. Né? A gente vê que quando eu paro numa fila dupla, eu não estou praticando nenhum ato de amor. Ah, mas é só um minutinho, eu fui ali só pegar um remedinho. Mas você atrapalhou um amigo que vinha atrás. Um outro ser que é digno do seu amor também. Né? Quando eu dou uma contramão, quando eu dou uma fechada, quando eu furo um sinal vermelho, são atos de desamor e que vão fazendo com que os seres humanos... Ah, não, ele fura o sinal vermelho, eu também posso. Né? E não é assim. O amor, ele é representado em pequenas coisas, até nisso. É uma bobagem. Mas a gente mostra o quanto a gente se importa com o outro. O quanto o outro é importante para o meu crescimento também. Então, a primeira coisa, amai-vos realmente. Mesmo aqueles que você não conhece. Amar de fato, de coração aberto e puro. O segundo, a segunda orientação seria o esforçai-vos. Aí a gente vai falar de um esforçai-vos, que a gente ouve muito, A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Esse é o esforço. O esforço de buscar melhorar. O esforço de fazer pelo outro. O esforço de fazer por mim mesmo. De ajudar o meu próximo. O esforçar-vos. Muitas vezes, a gente fica numa situação muito cômoda. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito que Deus vai me ajudar. Eu tenho muita fé em Deus. Então, eu pedi a ele que ele me arranjasse um emprego melhor. Eu estou no emprego, mas esse meu emprego não é muito legal, eu quero um emprego melhor. Eu peço a Deus todos os dias, mas eu não busco um curso para me aprimorar. Eu não vou atrás, eu não levo um currículo. Não, eu já pedi a Deus, eu sei que ele vai me ajudar. A gente tem que fazer o mínimo, que é o esforço, que é o ir atrás. Então, vai procurar um curso para se aperfeiçoar, distribui currículo, senão não vai cair do céu. O que cai do céu é chuva, às vezes cai granizo. Mas, que eu saiba até hoje, às vezes até outras coisas, assim, menos, um cocô de passarinho, isso cai, mas outras coisas não. Então a gente tem que fazer o nosso esforço, a nossa parte. Então vamos fazer as obras, E assim é com a fé, eu tenho fé em Deus, mas eu preciso ir atrás, Eu vou lá na casa espírita, o que vocês estão precisando? A gente precisa para a faxina, é sempre mais difícil, a gente precisa na hora do passe. Então a gente tem que buscar também, A gente tem que ir atrás, é o esforço, é fazer o esforço, o mínimo para que a gente possa exercitar essa fé. O terceiro seria o animai-vos.
Anima é alma, né? A alma, ela é vibrante, né? Então, quando eu falo, nossa, você tem que se animar, você tem que ter alma, você tem que ter vibração, você tem que ter movimento. O desenho animado é um desenho que tem vida, que tem alma. Então, o animai-vos é ter vontade de fazer as coisas. Tenha vontade, tenha esse impulso de fazer as coisas. Né? Quando a gente está passando por dificuldades, quando a gente está passando por problemas, doenças, é muito difícil. Né? Às vezes a gente não consegue ver uma luz no fundo do túnel. Então a gente fica realmente desanimado. Né? A gente fica sem animação. E a gente precisa exercitar. Porque se eu confio realmente em Deus, eu sei que aquilo que está acontecendo é um período, é passageiro, é para que na frente eu veja uma situação melhor, para que eu me torne mais forte para enfrentar uma situação na frente, ou para que eu esteja preparado para receber alguma outra coisa. Né? E às vezes a gente fica assim, poxa, eu pedi tanto a Deus que Ele me ajudasse a comprar uma casa melhor, mas Deus não me ajudou. A casa era tão bacana, tinha um morrinho atrás, era tão bonita, e Ele não me ajudou a comprar aquela casa. Poxa, Deus, será que Ele existe? Ele não gosta de mim, a casa era maior do que a minha, estava num preço bacana, veio outro na frente e comprou a casa. Aí veio a chuva, o barranco caiu, derrubou a casa. Então, Deus sabia o que Ele fazia quando eu não comprei aquela casa. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nisso. O que vai acontecer com a gente é porque tem que acontecer. É o que Deus pretende para o nosso crescimento. Né? Então, a gente nunca pode duvidar do amor de Deus. Ele sabe o que faz. Então, quando eu confio, eu realmente me animo, eu realmente sei que o que está acontecendo é o melhor para mim. Então, eu tenho vontade de fazer mais e melhor sempre. A quarta é o não ter mais. O medo é o pior conselheiro que a gente tem. Né? O medo, ele nos distancia das coisas, ele não nos deixa caminhar, ele nos amarra. Né? Quando a gente passa por uma situação de medo, de susto muito grande, muitas vezes a gente se sente atado, preso. Porque o medo, ele faz isso. Tem gente que quando está com medo fica em estado de choque, fica paralisado. Então o medo, ele é péssimo conselheiro. Quando eu acredito, realmente, quando eu exercito a minha crença, a minha fé, a minha confiança em Deus, eu vou deixar de ter medo? É um exercício. Eu tenho que deixar. Mas eu tenho que saber que Deus está no controle da minha vida. Então, eu entrego nas mãos de Deus. E eu faço todos os exercícios comigo para que aquilo seja sempre o melhor para mim e para os que estão ao meu redor. Então, a gente precisa, diante das situações de medo, tentar mudar essa vibração. Né? E isso é um exercício de fé. Né? Eu tenho que acreditar. Se a gente acredita que Deus está no controle da nossa vida, tanto mais fácil. Por quê? Deus, Ele nos vê desde o princípio. Não é do princípio de agora, é do princípio de sempre. É do princípio das outras vidas. Então, Ele sabe exatamente o que é melhor para a gente. Tudo o que a gente tem que passar é com a anuência dEle. A gente ouve dizer, né, que nenhum grão de areia, né, se move na terra sem que tenha o conhecimento de Deus e que tenha dele autoridade, autorização. E a gente sabe que isso é verdadeiro. Né? Deus sabe o que está fazendo. Ele conhece tudo o que nós precisamos. Nós não. Nós não temos esse conhecimento. Jesus, em alguma passagem de Mateus, capítulo 17, versículo 20, diz o seguinte: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, nada vos será impossível. Então a gente tem que acreditar, a gente tem que ter fé. E o medo, ele demonstra falta de fé, ou pouca fé. Então a gente precisa exercitar esse medo. Né? E quando a gente passa pelas dificuldades, a gente pensa, ai meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? Não sei. Deus sabe o que você fez. Agora a pergunta não é por quê. É para quê? O que eu devo aprender com essa situação? Que ensinamento tirar disso? Dessa dificuldade? Né? O que eu preciso melhorar diante dessa situação? Então a pergunta é o para quê? Para que eu estou sendo posta
numa situação desse tipo? Qual o aprendizado? A quinta orientação é o não espantai-vos. Essa eu achei muito interessante, porque eu falei, gente, eu achei que eu estivesse lendo errado. Espantai-vos, o que é isso, né? O que é o espantai-vos? E aí eu comecei a pesquisar, é o se assustar, né? Não se assuste, não se assuste diante das coisas que você vê, das dificuldades, não se assuste diante das doenças, dos infortúnios, não se assuste, mantenha a serenidade. Né? A gente, quando se assusta, a gente perde, às vezes, o norte, a gente perde o equilíbrio. Né? E a gente tentando manter a serenidade, a gente consegue ter uma visão melhor das coisas. Né? A gente consegue ter um distanciamento suficiente do problema que a gente está passando